Todo recomeço vem embalado de luz. Às vezes ele chega no escuro e a gente só percebe que era o início de algo quando já está no meio do caminho. Existem histórias que não se contam com pressa. São feitas de dor e coragem, silêncio e superação. Histórias que pedem pausa, que pedem uma vírgula. Ela passou pela tempestade. Não uma daquelas que se vê pela janela, mas uma que se sente por dentro. Que arranca o chão, que mexe com tudo, que muda a rota. Foi vítima da violência mais covarde. Aquela que se esconde dentro de casa, que ameaça, impõe medo, distorce a realidade e tenta aos poucos apagar quem você é. Mas ela não se deixou apagar. Teve que juntar os pedaços do que sobrou, do corpo, da autoestima, da identidade, para descobrir que ainda existia caminho, ainda existia voz, ainda existia vida. E mesmo depois de perder tanto, ela escolheu multiplicar. Força, fé, presença e impacto. Contou sua história, gritou, cantou, se levantou, ressignificou e transformou sua dor na mais profunda poesia. E foi assim que de uma Maria, todas Marias se fez. E ela pergunta: você tem fome de quê? De liberdade? De respeito? De ser ouvida? De recomeçar? Hoje, ela é voz para tantas mulheres que ainda não conseguem falar. Esse episódio é sobre coragem, porque não há nada mais forte do que quem sobreviveu à própria vírgula e decidiu fazer dela uma ponte. Seja muito bem-vinda, Gorete Bússolo. Que lindo! Obrigada, que recepção calorosa. Faz com que eu me sinta maior, né? E é isso mesmo que nós precisamos fazer uma com as outras, né? Você é grande, você é enorme, Gorete. Obrigada. E para mim foi uma honra o teu aceite para vir aqui conversar comigo. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada. E eu tenho que dizer, eu sou Maria Gorete, nascida em Ivaiporã, na roça. E hoje eu estou aqui para ajudar outras Marias, todas Marias, né? Muitas Marias como nós, né? Como eu fui. E que eu fiz da minha vida, daquilo que eu vivi, missão, redenção. E hoje, pão e cura. Você sabe, Gorete, que eu ouvi esses dias uma frase que diz assim: pessoas adoecidas adoecem outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Eu te conheci numa palestra, comentei com você antes da gente começar a gravar, onde você estava curando várias pessoas naquele dia, inclusive a mim. E eu gostaria que você começasse esse episódio aqui contando sobre essa vírgula, ou as vírgulas que você viveu, que te fizeram chegar até aqui hoje, onde você é capaz de curar tantas pessoas. Bom, eu vou falar sobre violência que eu vivi sem dor hoje, né? Ou sem sangrar. Porque dizer que é possível esquecer, não. Só que hoje eu já falo sem sangrar. Eu vivi aos 12 anos de idade como empregada doméstica. Eu sofri o estupro coletivo por 4 homens. E eu silenciei essa dor. E quando nós silenciamos, nós ficamos sangrando. Que é o que a maioria de nós mulheres fazemos quando sofremos a violência. Por quê? Medo, vergonha, descredibilidade, culpabilidade, né? Porque nós somos apontadas, mas por quê? Eu fui num programa de televisão, não vou dizer o nome aqui, mas de grande repercussão, e um ator belíssimo, né? Um galã, falou: Gorete, você ficou dos 11 aos 12 ali dizendo que se sentia desconfortável e você não fez nada. Por quê? Você gostava? Ou você queria ser a patroa? O que ele disse ali?
ali está a cultura do estupro. Ali está o preconceito de classe, né? Achando que eu queria ser a patroa. Como se a culpa fosse sua. Exato. Você era muito bonita? Eu sou bonita. Eu sou bonita. Uhum. Até chegar à mulher que eu sou hoje, com 60 quilos, eu pesei 110 quilos. Eu pesei 46 quilos. Porque fome são ausências. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer amor, diversão, arte, balé, justiça, direitos que cheguem a todas as mulheres. A mulher do campo, a mulher da periferia, a mulher do asfalto e aquela longe do asfalto. Todas as mulheres. Será que todas as mulheres são ouvidas? Como é que o judiciário trata de nós mulheres? Se eu for de batom, se eu for com uma roupa como eu estou vestida hoje, nossa, mas você está tão arrumada, dona Gorete. Uma promotora falou para mim, quando depois eu ainda vivia a violência doméstica, eu já chego ali, mas ela falou, venha sem batom e, de preferência, faz um coque e passe um pouquinho de óleo no seu cabelo. Porque juiz nenhum acredita numa mulher bonita. Tá? Numa mulher arrumada. E aí? Que cultura é essa que a gente vive, né? Porque nós somos produto. Nós somos corpo. É muito, muito complicado. Então, daquela menina, voltando lá... Você quer... Não, pode falar. Aquela menina de 12 anos, sem conhecimento nenhum, que eu não sabia sequer o que era sexo. Porque quando eu menstruei aos 9 anos de idade, a minha mãe, tudo que eu fiquei sabendo sobre isso é que eu ia todo mês usar um paninho, eu ia lavar aqueles paninhos, ia guardar, usar novamente e não podia mais brincar, cuspiar no pasto. Era só isso que eu sabia. O porquê aquilo acontecia, nada disso. Para mim, eu achava que eu estava doente. É isso que eu sabia. Né? Eu não entendia, eu me sentia desconfortável. Então, tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Eu tinha corpo de mulher aos 12 anos de idade. Com 9, eu tinha corpo de mulher. E se eu era bonita ou não era bonita, não justifica eu ter sido abusada. E nem ter sido ameaçada. E como eu fui ameaçada, teus irmãos nunca vão ter emprego. Nós vamos matar a tua família. E a vergonha de todo o sofrimento que eu vivi ali. E como eu não denunciei, como eu me calei, o que aconteceu com essa menina? Eu fui extremamente problemática, porque eu dei, sim, muito trabalho para minha família. Ninguém queria ficar perto de mim. Eu me automutilava. Eu tentei suicídio 4 vezes. Eu fiquei internada em hospital psiquiátrico 1 ano e meio. Quando eu chegava lá em casa, minhas irmãs já diziam, elas me contam hoje, né? Pronto, agora está vindo. Chegou o problema, ninguém fala nada. Então, como eu não fui cuidada, o que aconteceu comigo? Eu fui para um relacionamento abusivo. Né? Eu fui para um relacionamento... Eu queria sair de casa, eu queria... Enfim, eu vivi 2 relacionamentos abusivos. Sou mãe solo do primeiro, que tem 34, e sou mãe tardia, né? Eu tenho um de 17. Quando eu estava no hospital psiquiátrico, eu ia lá, eu era uma paciente de repetição. Eu tinha compulsões. Eu precisava tomar remédio. Quando eu cheguei a 110 quilos, eu precisava comer, eu precisava comprar, eu tinha uma ausência absurda de tudo, de amor, de colo, de afeto. Então, eu tentei usar drogas e eu não consegui usar drogas, porque eu lembrava do pai.
da boa educação que eu tive do meu pai, né? Pelo meu pai eu me senti muito amada, mas ele foi embora muito cedo. Então eu fiquei compulsiva por psicotrópicos, por remédio para emagrecer. Eu recebia meu pagamento e eu enchia, ia para a farmácia, eu enchia e eu tomava tudo. Eu me viciei em roupas, eu me viciei em tudo que você imaginar, sapatos. Eu ainda tenho muitos. Tudo em excesso. E eu precisava comprar muitos ao mesmo tempo. Eu ainda tenho vestidos que eu nunca usei do tamanho 54. Recentemente eu dei para umas pessoas, né, novo com etiqueta. E eu me viciei em livros. É um bom vício. Né? Eu li mais de 2.000 livros. Eu sou hoje, me considero, sem falsa modéstia, uma mulher culta, que estudou depois de adulta. Né? Tenho uma formação em marketing político, políticas para mulheres, estratégias de enfrentamento à violência, mediação de conflitos em ambiente de empresa e de escola, tráfico humano, exploração sexual, pessoa em situação de rua, né? São essas as minhas formações, né? Elaboração de projetos, e aí vai. Porque eu também preciso estudar o tempo todo. A minha mente cria o tempo inteiro. E sou cronista do cotidiano, cuja principal é essa que está aqui. Eu sou a personagem. De tudo que eu faço, que eu ando, pego o aplicativo errado, o ônibus errado, eu queimo as coisas e tudo fica muito engraçado, que é a forma que eu encontrei para lidar com o meu TDAH. Aquilo vira uma crônica, vira uma Tudo, história. tudo é crônica. Falta só 4 para preencher um livro. E quando preencher, você volta aqui para mostrar para a gente. Voltando, olha como eu sou sim TDAH, porque se eu tivesse colocado tudo como me orientaram, né, quais são os tópicos, mas eu não sigo tópicos. Assim a conversa fica mais gostosa. E assim são as minhas palestras, né? E aí, assim, eu faço o povo dar risada, né? Porque eu conto que eu fui receber um prêmio e fui com a roupa do avesso. E o ministro com a mão no meu ombro e eu me achando lá em Brasília. E aí, quando eu chego no aeroporto em Brasília... Aí você vê que estava... No banheiro, assim... Eu fiquei todo dia em Brasília. E que prêmio foi esse? De Direitos Humanos. E eu estava com a blusa do lado avesso. Né? Então... Essa é a Gorete, essa é a Maria. Porque você pegou essa dor sua e transformou numa missão de vida, ajudar outras mulheres que passam por situações de violência, de vulnerabilidade, e criou Todas Marias, que ela trouxe aqui para mim uma caneca linda. Conta pra gente do Todas Marias. Para eu chegar a Todas Marias, eu precisei subir numa mesa, literalmente. Eu estava no hospital psiquiátrico tomando um medicamento que me deixava prostrada, e eu comecei a não tomar o remédio, né? E eu sempre digo, não façam isso, né? Mas eu fiz. E cada dia eu estava mais lúcida. E a freira percebeu, e ela falou, Gorete, você não está tomando remédio, né? Mas ela percebeu que eu estava muito bem. Aí ela falou, olha, hoje a doutora Carmen Schentini, que é a psiquiatra que cuidava de mim, vai estar no refeitório. Então, você vai e fala com ela. E quando a gente para de tomar um remédio, a gente precisa de um desmame. Mas eu não. E aí eu já sou ligadona, né? Então, imagina sem eu parar de tomar um remédio. Então, eu estava assim, né? Aí eu fui pro refeitório e eu falava, eu quero falar com a doutora Carmen, eu quero falar com a doutora Carmen, porque eu não sou louca, porque eu não sou louca, porque eu não sou louca. Porque eu estava lá com as esquizofrênicas, né?
no Nossa Senhora da Luz. Uhum. E ninguém dava bola para mim. E aí eu subi em cima da mesa. E comecei a gritar, eu não sou louca, eu quero falar com a doutora Carmen, eu não sou louca. E aí veio o grupo de 6, né, que é a camisa de força, para me conter. Uhum. Aí vem a doutora Carmen e ela fala... E ela sobe também em cima da mesa, me pega pela mão e nesse dia eu saio do hospital. Ela teve a sensibilidade Teve. de perceber que você realmente não estava numa crise, que você estava realmente num estado de recuperação. E esse foi o meu primeiro processo de libertação. E esse será o nome do meu livro, Subir na Mesa, que foi a minha primeira subida na mesa. Uhum. E esse é o principal nome das minhas palestras. Quando é que a gente vai subir na mesa? Qual é a mesa da tua vida que você precisa subir? Né? Exato. Qual é a mesa? Subir na mesa, suba na mesa. E essa fala, eu ando no meio das pessoas falando qual é a mesa da tua vida. E os feedbacks que eu tenho recebido é das pessoas, elas têm mudado de vida por conta dessa reflexão. Uhum. Né? E aí eu comecei nesse processo e eu faço parte de um grupo de amigos, né, de poesia, que eu entrei na poesia, eu tinha saído de casa. Enfim, e eu entrei para a poesia e a poesia me salvou, me resgatou, porque eu tinha parado de escrever. E eu e o Getúlio Guerra, que ele é um dos fundadores da ONG, nós resolvemos fundar a Todas Marias. E a minha mãe falou, ai, que legal, Marias, né? Maria de Nazaré. Eu falei, não, mãe, Maria Gorete. Maria da Penha. Uhum. Maria de Nazaré, sim. Maria Madalena, a primeira mulher apedrejada. A primeira mulher que ousou sair de casa sem um véu na cabeça, que naquela época não podia, né? E quiseram apedrejá-la. E nós somos apedrejadas todos os dias pelo tamanho da nossa roupa, pela cor do nosso batom, pelo nosso comportamento, pelo nosso corpo. Se nós estamos acima do peso, nós somos chamadas, né, de gorda, travesseiro amarrado no meio, de ridícula, porque eu fui chamada assim. Então, aí eu parei de comer e fiquei com 46 quilos. Uhum. Porque também era uma ausência. Sim. E fundei o Instituto Todas Marias. Fundamos, né? Foi quando eu fui convidada para responder. Aí eu estava com medida protetiva, com 7 boletins de ocorrência. E eu fui convidada para dar uma entrevista a respeito da Lei Maria da Penha. Não lei, da patrulha, né? E aí eu respondi para a revista, não sei se eu posso falar o nome da revista. Pode. A Sou Mais Eu. Uhum. E aí, quando eu comecei a falar, eu confiei tanto naquela moça e eu contei toda a minha história. E eu me libertei ali. Eu confiei tanto nela. Uhum. E quando eu contei tudo para ela, as televisões começaram a me chamar. Aí fui em todas as televisões, né? Uhum. E em programas de grande repercussão. E eu não consegui mais parar. E agora nós somos a principal ONG, né, do Paraná, possivelmente. Uhum. E já estamos em tantos municípios do Brasil e 9 países, né? Nossa. Eu não venço dar palestra, que agora estamos com um corpo jurídico, e começou porque eu não dava conta, né? Porque a ONG sou eu e não pode ser a Gorete. Sim. Né? Eu preciso de mais Marias. Sim. Tem que ser todas Marias, né? E você sabe, Gorete, uma coisa que me chamou muita atenção numa fala tua, né? Que eu estava dando uma olhada nos seus vídeos, né? Lá no YouTube e tal. Foi que você disse o seguinte, que você foi para a política porque você não queria ser mais uma militante. Você não queria militar por militar.
Você queria realmente, efetivamente fazer por essas mulheres. E você foi para a política por conta disso. Exato. Eu fui daquelas militantes de escadarias. Uhum. Eu fui aquela militante de andar nas ruas, fazer caminhada. Mas os homens, principalmente, olham para essas mulheres, para aquela Gorete, como se eu fosse uma antagonista, como se eu fosse inimiga da causa, como se eu fosse inimiga deles. E eu deixei de ser essa militante para o concreto. Isso. Eu deixei de ter bandeira. Eu não tenho mais partido político. Muito bom. Eu não tenho mais... a minha bandeira tem todas as cores. É sem partido político. É sem lado. É a causa que importa. Exato. É sem lado. E eu fui escrever programa de governo. Eu escrevi da primeira gestão do governo atual e desta gestão. Uhum. Né? Dessa gestão, eu escrevi 33 programas. Da outra, 14, se eu não me engano. Uhum. Acho que eu escrevi 24 e acho que tem 14 que foi aplicado. Uhum. E dessa, 33. Na pauta da mulher, criança, adolescente, negros, indígenas, enfim. Uhum. Né? Ação social. Certo. E hoje, também eu escrevo PL. Né? Eu influencio em política pública. Eu também tenho uma formação em advocacy, que é influenciar em políticas públicas. Nessas políticas públicas que eu vivi a dor. Eu atuo muito fortemente com mulheres do campo, como eu fui. Eu fiz 24 palestras para mulheres do campo. Uhum. Recentemente, eu fiz 8. Recentemente, agora. Uhum. Voltei do Noroeste recentemente. Fui lá... fui para uma cidadezinha com 3.004 pessoas, sabe? Ai, estava maravilhoso. Lá eu me senti... Andei no meio daquelas mulheres. Assim, eu escutei de uma... Ela falou assim para mim... eu gostei dessa mulher porque... Ela é tão bonita e ela fala errado igual nós. Então, eu achei tão bonitinho ela falar assim, porque ela perguntou para mim assim, você quer qual suco? Porque eu fui tomar suco, né? Ela falou, eu falei, quero esse aqui. Ela disse, porque só tem de uva e de pesco. Eu falei, eu quero de pesco. Por que eu vou falar pêssego? Corrigir, né? Não tem porquê. E o suco, eu falei para ela, tá bom, o suco de pesco, né? Ela falou, tá bom. E daí elas me acharam tão bonita. E eu falei, você também. Daí eu peguei nelas. É isso. Isso é identificação, né, Gorete? E como que é quando você, por exemplo, no meio dessas caminhadas, dessas visitas, você encontra com outras mulheres que viveram coisas semelhantes ao que você viveu? Porque acredito que isso já tenha acontecido muito, né? O tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eu faço a escuta, porque eu também tenho essa formação de escuta, né? Escuta humanizada. Uhum. Nós ganhamos uma comenda. Eu ganhei uma comenda Uhum. por um prêmio, né? Por essa escuta humanizada. Né? Eu tenho essa capacitação. Explica pra gente o que é a escuta humanizada. É aquela que você vai ouvir sem fazer perguntas, exceto perguntas assim, sem juízo de valor. Porque nós atendemos também mulheres culpadas. Mas ela tem um filho em situação de violência. Ela também está em situação de violência. Ela também precisa ser escutada. Para onde que você vai direcionar uma mulher que tem culpa com um filho em situação de violência? Nós precisamos fazer. Uhum. E nós também atendemos homens. Né? Talvez, não sei, eu posso estar errada, talvez nós sejamos a única ONG que atende homens. Né? Uhum. No momento tinha 14, agora tem 9 homens em situação de violência. Tá? Uhum. Nós direcionamos também homens para acolhimento, né, e para tratamento psicológico. Tá? Eu não vou citar quem, mas tem um homem muito poderoso, conhecido de vocês, de todos os que estão nessa sala possivelmente, conosco. Olha. Né? Ele quer sair da violência, ele quer deixar de ser um agressor.
Eu fiz a mediação familiar a pedido do filho, menor de idade. Então, assim, o casamento não voltou, né? Eles não voltaram. Mas, assim, eu sei da importância disso, porque nós temos políticas públicas para mulheres que falta muito ainda. E para os homens? Como é que nós vamos parar de morrer se quem nos mata, quem nos agride, quem nos fere? Porque a cada 14 segundos, olha quantas mulheres já ouviram alguma violência. Se a cada 9 minutos uma de nós é assassinada, é vítima de feminicídio porque um homem não aceita o fim do relacionamento. Quem nós temos que tratar? Porque é importante que a lei, né, aumente o crime para 40 anos? Mas a mulher está morta. Ali tem quantos filhos que ficaram órfãos de pai e de mãe, porque ele está preso 40 anos. As sequelas. E nós precisamos de tratamento para a família inteira. É esse o nosso diferencial. A Todas Marias tem esse diferencial. E assim, eu, como Estado, eu trabalho na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família. Eu atuo fortemente nessa área. Fortemente. Eu faço, no mês de março, mês da mulher, eu fiz 20 palestras. E eu tive 26 convites. Isso que eu viajei ainda. A maioria foram dentro de escolas. Eu atuo fortemente em escola. Eu trabalho o assédio, o bullying, a gravidez precoce, a prevenção ao suicídio. Sabe quem se suicida mais? Adolescentes que vivem dentro de casa a violência doméstica. Quem nós temos que tratar? A família. A família inteira. Essas meninas que vivem a violência doméstica, o ciclo de repetição. Esses meninos, filhos desses homens da violência doméstica, olha o ciclo da repetição. Sim. Então, nós temos que, para combater de fato a violência dentro de casa, a violência doméstica para o futuro, nós temos que tratar os filhos. A raiz do problema. Exatamente, porque quem serão nossos filhos amanhã? Então, tratar na minha geração, a tua possivelmente, já não adianta mais. Porque nós já estamos adoecidos. Sim. Nós temos que tratar os netos, os bisnetos, nós temos que... E isso tem que fazer aonde? Eu trabalho em igrejas, pelo Estado. Trabalho dentro de igreja. Eu trabalho em comunidades, que seja, ou favelas, que, né, também. Ocupações, escola, igreja católica, evangélica, terreiro. Em todos os lugares. Adianta eu ficar somente militando? Por favor, meninas da militância, continuem, tá? Não fiquem bravas comigo, porque tem várias bravas comigo. Eu vou continuar trabalhando com os homens, e eu tenho feito muito isso. E eu canto franguinho na panela para eles, tá? Canto, continuo cantando. Eu entro, às vezes, cantando, declamando Emicida. Ou rock. Ou música evangélica. Ou música católica. Eu preciso alcançar todas. Nós temos que alcançar todas as camadas, de todas as classes sociais e todas as cores de bandeira. Você sabe, Gorete, essa história da militância... Eu estava para te fazer uma pergunta e você ainda tocou nesse assunto, né? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem um poder de voz maior, né? Então, quando a gente... Que nem você falou, você fez 20 palestras. Isso é excepcional se comparado a outras pessoas que estão querendo voz também.
Mas imagine para quem não recebe esse tipo de convite e que tem algo a dizer. Então, acredito que por isso as redes sociais elas contribuem bastante. Mas elas também trazem muita desinformação e apatia, eu diria. Porque o que eu percebo, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, é que a questão da militância por si só é o falar, 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 falar e não fazer nada. Não necessariamente aquela mensagem ali vai chegar onde ela tem que chegar, da forma que ela precisa chegar. E o botar a mão na massa, não. Botar a mão na massa é realmente mexer naquela raiz do problema. Você acha que é por aí mesmo? Olha, eu não posso dizer que o ir para as ruas não tenha sido necessário. Foi o ir para as ruas que fez com que nós, mulheres, tivéssemos o poder do voto. Né? Que nós tivéssemos a equiparação salarial. Olha, e tantas outras, que eu poderia, assim, enumerar muitas outras. Então, sim, é importantíssimo ir para a rua. Nós precisamos fazer isso também. Uhum. Mas nós precisamos da concreta. Política pública concreta. Nós precisamos ir para o meio do povo. Uhum. Sem bandeira. Porque a bandeira nos separa. Isso. Seja ela amarela ou vermelha, azul ou preta. Concordo. Qualquer cor de bandeira vai separar, vai fragmentar. Nossa, eu vou apanhar muito depois por conta dessa fala. Mas eu estou acostumada. Porque fragmenta. Tudo aquilo que fragmenta, eu acho preocupante. Uhum. Então, por isso que eu saí. Hoje, eu apanho absurdamente por eu trabalhar no governo do Estado. E eu faço um trabalho lindo no governo do Estado. Eu trabalho lá com o Diego, no núcleo regional de Curitiba, em 29 municípios. Uhum. Sabe? Vou começar a trabalhar com ele agora com a juventude, com adolescentes. Sabe? Ele me passou me pediu ontem, falou, Gorete, nos ajude. Sabe? Junto com o Gusso, junto com o Carbone, eles me pediram isso. É importantíssimo, porque nós precisamos trabalhar a juventude. Então, assim, não importa com quem você está, é o que você vai fazer do local que você está. A paixão não é pelo partido, é pela causa. Não né? é. E é por ela que tem que ser a briga, é pela causa. E eu trabalhei do mesmo jeitinho no outro governo e não mudou nada. Estou falando agora do governo federal, porque para mim não importa. Claro que eu tenho a minha paixão, né? Uhum. Mas eu não falo dela porque eu não vou levantar a bandeira, porque eu preciso trabalhar. Para mim é missão. O Dom Peruso fala para mim, Gorete, o teu trabalho é um sacerdócio. Eu amo o meu trabalho. Dizer que eu tenho visibilidade, não fiquem bravos comigo, tá? Eu sempre reclamo, vou continuar. Que eu tenho visibilidade do meu trabalho? Não tenho. Você acha que eu vou mudar? Eu vou parar? Nada, porque eu faço por amor à minha missão. Eu não saberia fazer outra coisa que não amar pessoas que doem. Porque eu sangrei tanto. Quando me entregaram a comenda e me perguntaram como foi que você chegou a esse entendimento de ouvir pessoas, eu falei, eu só fiz e faço o que eu não tive. O que eu queria que tivessem feito comigo. Porque eu queria tanto ter sido ouvida. E eu não fui. Eu não fui amada. Eu não fui escutada. E eu precisava ter sido curada antes. Porque eu sofri anos demais. Eu demorei demais para ser feliz, entende? Eu poderia estar ajudando muito mais anos as pessoas. E hoje eu trabalho a cura. Eu canto sobre a cura.
Eu canto sobre a cura, porque nós precisamos de cura. Nós precisamos ser curadas. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer. Fiz em mim uma faxina e encontrei o meu umbigo, o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito, mas aponta o erro alheio. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações, me vestir do que importa e cuidar das relações. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Este é o grande convite. Vamos nos curar de nós mesmas, nós mesmos, parar de apontar o erro que está no nosso umbigo. Porque a gente vive terceirizando culpas. E muito da nossa cura, muito da nossa mudança de vida está, às vezes, no subir na mesa, estar na nossa decisão de mudança. Já me chamaram de pastora, já me chamaram de curandeira, já me chamaram... Rótulos. Pra quê, né? Parar de arrastar correntes que não são minhas, que não são tuas, que não são de vocês. Eu decidi ser feliz. É todo dia? Claro que não. Mas eu sou dona de mim. Tem uma novela com esse nome. E essa cura aconteceu de dentro para fora. E esse é o grande convite. Nossa, Gorete, é de ficar sem palavras, assim. Eu me recordo que nessa palestra que eu conheci você cantou essa música. Foi muito emocionante. E ela traz uma força, uma mensagem muito grandiosa. Muito grandiosa. E eu comentei com você naquele dia e comentei agora, antes da gente começar a gravar, que eu perdi uma filha para leucemia aos 10 anos de idade. Ela teria 24 hoje. E eu sinto nessa música algo parecido com o que a gente conversou aqui, do me curar de mim. E é um exercício diário, é algo diário, realmente. Hoje, eu não sinto a dor na mesma intensidade que eu sentia 14 anos atrás. Mas ela ainda existe. Então, todos os dias, o objetivo é ser feliz também. Eu até quero te contar uma coisa. O Vírgula, ele nasceu por causa disso. Eu adoro as conversas, as histórias, o gravar. Eu tenho uma frase que eu falo que dia de gravação é dia feliz. Então, quando eu venho para cá, eu venho buscando ser feliz. Eu venho aqui ouvir histórias com a intenção de que essas histórias ajudem quem está assistindo, ajudem quem está aqui contando a história e, consequentemente, está me ajudando também. Quando a Fernanda, que também foi entrevistada aqui, né, a Fernanda Braga, que eu vou dar um spoiler, hein? Vou dar um spoiler aqui, hein, Gorete? A Fernanda vai fazer uma parceria com o Vírgula
Olha. A gente vai fazer uma série de episódios, também com a doutora Larissa, sobre cuidados paliativos. Olha, que importante, É, muito importante. Vai ser uma série de episódios. E quando a Fernanda veio aqui, ela me relembrou você. E eu falei, nossa, a Gorete precisa vir aqui contar a história dela. E é uma história muito forte, muito bonita. Mas muito bonito mesmo é o que você fez dela. Porque o que a gente diz, né? Não é o que a vida fez com a gente. Mas é o que a gente faz com o que a vida fez Perfeito. com a gente. É isso mesmo. Nossa, Muito obrigada por ter vindo. eu estou muito feliz. Teve um dos vídeos também que eu assisti seu, acho que é o do TEDx, TEDx. né? Que você tava com um anel de girassol. Aham, eu uso muito girassol. É. Eu uso muito. Você conhece a história do girassol? Conheço, eu adoro girassol. Eu mesma, bom, eu não sabia que tinha aqui, apesar que eu vi que tinha lá, mas eu achei que era... O girassol, quando ele tá lá na plantação, ele se fortalece com a luz solar, né? Mas quando não tem um dia ensolarado, ele vira um pro lado do outro e se fortalece. que Um lindo. com a energia do outro. E você tem ideia, né? Que você é energia pura que fortalece tantas outras mulheres, tantas Marias. E não é por acaso. Esse Ai, que girassol é lindo. para você. Eu uso flor todos os dias. Eu observei a borboleta, inclusive. Borboleta e flor de todos os dias, todos os dias. Ai, obrigada. Eu que te Obrigada. agradeço. Ai, que linda. Como que a gente te encontra, Gorete? Lá nas redes sociais, no YouTube? Conta pra gente. Goreti, com 2 T's e 1 I, Bussolô. No Facebook é igual. E da Todas Marias é @Instituto Todas Marias. E daí tem o LinkedIn, que é Goreti Bussolô. E no YouTube, se digitar Gorete, é Bússolo que pronuncia, Você né? acredita que roubaram a minha conta? Do YouTube? Mas eu gostaria muito que vocês entrassem no TEDx. É bem importante para mim. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, embaixo tem o link do TEDx da Gorete. Está com bastante visualização e porque ele me dá bastante empresas vêm para mim por conta do TEDx. Então esse ajuda bastante mesmo. E que você continue atingindo mais pessoas com esse trabalho maravilhoso. Ai. Muitas Marias. Olha, muito obrigada. Eu que gostei. agradeço. Nossa, gostei muito de vir. Porque a energia é muito boa, né? Muito Sim. boa. Não, e a Gorete tinha um compromisso e ela abriu mão do compromisso para vir. Muito obrigada mesmo, viu? Eu falei com o meu chefe e ele falou, vai lá. Muito obrigada. E você, se ainda não segue o Vírgula lá no YouTube, no Spotify, tá perdendo tempo. A gente tem uma série, acabei de dar um spoiler aqui, né? A gente vai ter uma série muito interessante pela frente, fora os outros convidados que vêm por aí. E você ativando o sininho, vai chegar direto a notificação no celular. Te aguardo. Até a próxima Vírgula.